Hello, titia chegou, minha gente! Vamos para a leitura de um texto do Instituto Ioscas, né? Mais uma vez aqui, um desses textos, dessas reflexões profundas, né, que o Ioscas nos traz. Aqui na descrição vocês têm o link, né, desse texto, e eu recomendo demais. Quando eu entro no site do Instituto para pegar um texto, gente, é uma dúvida tão cruel, porque eu vejo os títulos e ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas séries, né, alguns manuscritos. Nossa, aquilo deve ser maravilhoso. É uma pena que eu não disponha de tanto tempo para fazer a leitura, mas eu recomendo que vocês deem uma passeada, porque realmente o conteúdo do Ioscas vale demais a pena. Aliás, como valem a pena todos os conteúdos que eu trago neste canal, modéstia à parte. Esse texto do Ioscas é do dia 27 de julho de 2021 e o título é Na Sua Fraqueza se esconde a sua força. Vamos lá. Sinto-me muito bem nas montanhas do Arizona. Talvez por todas as oportunidades de aprendizado que tive com Canção Estrelada, o xamã que tinha o dom de ensinar a filosofia ancestral do seu povo através das palavras e da música. Sentir-se bem nem sempre significa estar confortável. Tentarei explicar. Sentado na cadeira de balanço da varanda de sua casa, ele baforava o indefectível cachimbo com fornilho de pedra vermelha enquanto ouvia meus lamentos. Eu não queria mais me irritar, tampouco me magoar com o comportamento de outras pessoas. Nenhum poder tenho, nem quero ter sobre ninguém. Que cada um fosse do jeito que quisesse. A mim bastaria fazer as escolhas concernentes à minha vida e seguir em frente. O caminho é personalíssimo, a jornada é intransferível. Contudo, apesar de saber, eu não conseguia. Todas as vezes que alguma contrariedade acontecia, eu me via dominado pela irritação ou pelo ressentimento. Então, a minha luz arrefecia. A irritação e o ressentimento são subtipos do ódio. Enquanto nossas sombras não estiverem devidamente pacificadas, sempre haverá o risco de um transbordamento todas as vezes que forem provocadas por algum acontecimento. Sob o falso argumento de que elas servem para nos proteger, ficamos vulneráveis e suscetíveis a entrar em faixas vibratórias densas em razão do desequilíbrio que provocam. Ficamos muito mal. Quando ainda imaturo, o ego precisa de aceitação e reverência, mesmo que disfarçadas de nomenclaturas diversas e raciocínios tortuosos. Eu também sabia de tudo isso, e não mais queria, pois, enquanto estivessem presentes, significaria que eu ainda não me tornara senhor de mim, portanto, nada possuía. Todos os dias, breves cerimoniais matinais, todos os dias, em breves cerimoniais matinais, eu assumi o compromisso de superar essas dificuldades. As oportunidades me eram oferecidas, mas eu sucumbia diante de situações que me levavam a constantes desequilíbrios emocionais, manifestados em irritação e mágoa. Embora não mais brigasse com os outros, restava um gosto amargo no meu coração. Confessei que estava prestes a desistir desta conquista. O xamã disse sim com a cabeça e aconselhou em tom de murmúrio: faça isso. Surpreendido, falei que não esperava aquela resposta. Ele então retrucou: se veio ouvir a orientação que já conhecia, a viagem até Sedona foi somente um passeio e esta conversa se mostrará desnecessária. Argumentei que viajar em busca de ajuda para transformar em mim algo que já entendia, mas não conseguia modificar. Se eu compreendesse o motivo, talvez conseguisse fazer diferente e me tornaria um indivíduo melhor. Canção Estrelada tentou explicar. Você entende, porém não aceita. Não fazia sentido. Estava claro que eu entendia que a irritação e a mágoa me enfraqueciam por apagar minha luz. Sentia-me envolvido em enorme mal-estar quando acontecia. Eu não queria mais esta sensação em meus dias. Assim me parecia óbvio que eu não tinha qualquer problema em aceitar a minha dificuldade. Canção Estrelada estava errado. O xamã baforou o cachimbo e disse:
você ainda tem dificuldade em aceitar aquele a quem irá se tornar. Como não aceito se eu quero? Nada mais absurdo, eu ponderei. Continuava sem fazer nenhum sentido o seu raciocínio. Disse isso ao meu amigo. Ele arqueou as sobrancelhas e falou com sua voz rouca, em timbre de encantadora serenidade, típica de quem louva tanto o inverno quanto a primavera com a mesma alegria. Por ora, é tudo o que tenho. Contive a frustração de uma viagem desperdiçada. Canção estrelada. Não poderia me ajudar daquela vez. Não, eu não estava irritado. A emoção corrosiva e incômoda pela qual fui tomado era apenas uma decepção em razão de razões que eu próprio desconhecia. Ao menos assim justificava para mim a irritação que eu sentia com todas as desculpas que costumamos nos permitir. São as insistentes trilhas sinuosas dos infinitos enganos. O breve silêncio foi interrompido por Nuzlo, um simpático rapaz, vizinho do xamã. Como o nome sugeria, era grande e forte como um urso. Os cabelos negros e compridos emolduravam o rosto com os belos traços da etnia Navajo. Bastante inteligente, tinha um temperamento manso e meigo, embora nem sempre tivesse sido assim. Tornara-se uma pessoa simpática e agradável de conviver. Avisou que iria a Flagstaff, uma cidade com maiores recursos, a cerca de 1 hora de Sedona. Queria saber se precisávamos de algo. Além de um lindo passeio, seria uma maneira de interromper o constrangimento que a conversa com Canção Estrelada me causara. Perguntei se poderia ir junto. Nuzlo sorriu e fez um gesto com a mão para eu acompanhá-lo. Após as compras, o rapaz sugeriu que fôssemos tomar uma cerveja no bairro histórico da cidade, por onde passa a lendária Rota 66, emblemática para os movimentos culturais dos anos 1960. Enquanto ele manobrava para estacionar o carro, um motociclista se adiantou para ocupar a mesma vaga. Nuzlo freou para evitar um acidente. A motocicleta ficou com a vaga. Um abuso! Exclamei irritado. Ele se limitou a sorrir e estacionou mais adiante. No bar, sentamo-nos nos bancos em frente ao balcão. Ao lado, não por acaso, estava um motociclista acompanhado da namorada. Nuzlo tinha o dobro do seu tamanho. Conversávamos enquanto aguardávamos as cervejas. Quando o barman nos serviu, o motorista apanhou os copos, sob a alegação que aqueles eram dele. Nuzlo fez um gesto para que ficasse à vontade. O funcionário do bar acompanhou o ocorrido e se apressou para nos servir. Com um movimento de cabeça, agradeceu a postura do meu amigo, evitando que uma confusão se formasse. Embora eu também não desejasse qualquer briga, fiquei irritado com a situação. Somente toquei no assunto no trajeto de volta a Sedona. Lembrei do comportamento do motociclista e comentei como seria fácil para Nuzlo dar-lhe uma merecida surra. Sem tirar os olhos da estrada, o rapaz arqueou os lábios em leve sorriso e disse: não seria nem um pouco difícil, mas eu não seria o vencedor, seriam os meus demônios. Hoje eu os derrotei. Questionei se, mesmo sem reagir de modo agressivo, ele não se irritou com o motorista. Nuzlo explicou: se eu o olhasse como um adversário, seria tomado por ódio. Aprendi a aceitar essas pessoas como mestres involuntários. Embora não saibam, são. Eles são fundamentais para que eu me torne uma pessoa melhor. Ao investigarem as minhas sombras, surge a necessidade de iluminá-las para que não me dominem. Isto me leva a intensificar a minha própria luz. Assim, a cada dificuldade oferecida, me torno mais forte e equilibrado. Então, os agradeço pela maravilhosa oportunidade de superação oferecida. Apesar de me encantar com o seu comportamento, expliquei que no bairro carioca no qual fora criado, aquele comportamento seria classificado como covardia. Nuzlo ficaria desmoralizado e mal falado. O jovem argumentou: não são os outros que estabelecem o meu padrão moral, tampouco as verdades que me orientam. Se deixar que façam isso, permito que definam quem sou.
Não posso impedir que pensem ou que falem o que quiserem, mas posso impedir que as suas incompreensões e inadequações me dominem ou me alcancem. O que me torna um homem livre não é O que me torna um homem livre não é a aprovação, concessão ou permissão de ninguém, mas a convicção e a coerência em me tornar quem quero ser. Asas emprestadas não servem para voar. Chegamos em Sedona com a noite alta. Fui para o quarto. Foi uma noite movimentada por inúmeros pensamentos que ora se abraçavam, ora se esbarravam. Eram diversas vozes. Somos muitos em um. Entender qual deles irá nos guiar define a alegria ou a amargura dos dias. Na manhã seguinte, comentei com Canção Estrelada sobre o ocorrido no bar. Confessei estar encantado com o comportamento de Nuslo, que não apenas evitou uma confusão, como não se deixou abalar com a atitude do motociclista. Ressaltei que, apesar da provocação, não havia medo nos olhos do rapaz. Ao contrário, eram admiráveis a calma e a firmeza demonstradas. Ficara claro que recusar o confronto não era uma fuga, mas um caminho. O xamã disse: Nuslo mostrou ser um bravo guerreiro ao se negar entrar na vibração enfermiça e perturbadora para o qual foi convidado. Assim, permaneceu dono de si e se manteve em seu eixo de luz. Outra bela vitória, uma nova consagração na mais importante de todas as conquistas. Falei que conseguiria não brigar com o motorista, mas admiti que ficaria bastante irritado com a situação. Aliás, eu tinha ficado. Era essa a minha dificuldade. Não conseguia aplicar o conhecimento à prática. Isso distingue o selvagem do guerreiro, o erudito do sábio. Não aceitar o conflito externo era o passo primordial, o qual eu já galgara. Não me permitir o conflito interno, que também me arrancava da luz, por restar envolvido em irritação, frustração ou mágoa, eu ainda estava distante de conseguir. Era uma sincera confissão. Canção Estrelada voltou ao tema. Entender é fundamental, mas não basta. Enquanto você não a aceitar, não haverá conquista. Falei que já confessara a minha dificuldade. Ele então me explicou. Não me refiro à aceitação da dificuldade. Sim, esse passo foi dado. Falo da aceitação em quem você irá se tornar. Falei que não tinha entendido. O xamã então me explicou. Aceitar a transformação significa se encantar com um estilo de vida bem diferente, fora dos padrões nos quais você está acostumado. Ainda mais, diverso daquele que causa admiração em muitas pessoas ao seu redor. De início, isso causa enorme desconforto. Você se transformará em alguém que até bem pouco tempo não teria nem mesmo a sua própria admiração. E ainda hoje, não está pronto para ser. Esse é o muro que o impede de prosseguir. Canção Estrelada continuou. Considerar algo interessante não significa que o queira para mim. Muitos apreciam a quietude e a solidão necessárias a um sábio. Poucos a querem para si. A maioria prefere os holofotes do palco a ressaltar o talento, o aplauso das críticas para afagar a imaturidade, a reverência do público para ter a inebriante sensação de superioridade. Não me refiro especificamente aos atores de teatro e televisão. Todos, sem exceção, de diferentes maneiras, temos os nossos palcos pessoais onde adoramos brilhar. Em casa, no trabalho, na igreja, na rua, na roda de amigos, não importa o lugar. Vale o show. As contrariedades representam um cancelamento do espetáculo. Em alguns casos, as vaias do público, ou ainda mais grave, em determinadas situações, significa que outros atores invadiram o palco para se apossar da cena. Como se dissessem para mim que sou ineficiente ou decadente. A partir dali, o protagonismo é deles. Ao menos esta é a leitura que fazemos quando essas situações ocorrem. A irritação, a frustração ou mágoa somente se fazem presentes porque me estruturei em valores de extrema fragilidade, por estarem fora da minha legítima esfera de controle. Tamanhos desequilíbrios levam a inevitáveis quedas. Em alguns casos, há pessoas que se anulam por longo tempo.
Sim, se houver sinceridade, não há como contestar que comportamentos assim, em diferentes escalas, são comuns a todos nós. Indaguei a ele qual seria a solução. O xamã me respondeu: abdicar do palco. Falei que havia algum tempo que eu não fazia mais questão de estar em evidência. Ele então retrucou: verdadeiramente, ninguém abriu mão do espetáculo, enquanto sentir falta dos aplausos e das reverências. Muitos admiram a humildade dos sábios, mas poucos querem a vida simples deles. Muitos sabem que o orgulho e a vaidade devem ser erradicados de suas personalidades, mas poucos estão dispostos a abandonar as vantagens e o brilho proveniente de tais sombras. Entendemos a causa do problema, estamos dispostos a encontrar a solução, mas não aceitamos nos desfazer de todos os fatores da equação. Enfim, queremos a força e o equilíbrio da humildade, da clareza e da leveza provenientes da simplicidade, mas não estamos dispostos a abrir mão de algumas sensações de poder e brilho provenientes do orgulho e da vaidade. As contrariedades nada mais são do que a repulsa às vaias que apareceram no lugar dos elogios que esperávamos. Abdicamos do palco, mas sentimos falta dos aplausos. Ao mesmo tempo que se deseja a cura, subsiste a paixão pelos prazeres que conduziram à enfermidade. Uma contradição escolhida, não há que se espantar por tantos conflitos dentro e fora de si mesmo. Franziu as sobrancelhas e continuou falando. Quero a vida do mocinho sem deixar de ter as facilidades do bandido. Quero a paz do monge sem deixar de me tornar dono do mundo. Enfim, isso significa entender, mas não aceitar. Ficamos no meio do caminho, nem de lá, nem de cá. Deixo de ser sem nada me tornar. Não quero mais aquele, mas sinto falta dele. Minhas contradições me anulam, me enfraquecem e me desequilibram. Sofro. Admiti que eu estava perdido. Eu não sabia qual movimento fazer para aceitar a transformação que eu já havia entendido necessária. Canção Estrelada me ajudou. Na sua fraqueza se esconde sua força. Fez uma pausa para que eu concatenasse aos poucos a ideia e então acrescentou. Apesar de não gostar das velhas roupas, você ainda as guarda? Pedi para que Canção Estrelada me explicasse melhor. Ele foi direto ao ponto. Você abomina o orgulho, mas não consegue vestir o manto da humildade. Uma virtude que será impedida de se manifestar por falta de espaço em sua consciência, ainda ocupado pelos resquícios da equivocada equivalência dessa virtude com fraqueza, incapacidade, submissão e covardia. Por mais aguardada que seja, nenhum dos benefícios da transformação será possível enquanto o ciclo da renovação não se completar. Somente ao se sentir confortável em roupas que sempre considerou como vestimenta dos fracos, você conquistará sua força. O mais bravo dos guerreiros é aquele que não foge de si mesmo. Do contrário, restarão as contradições de quem fica no meio de dois caminhos. Você já descobriu o valor da humildade, mas ainda não conquistou o seu poder. Para tanto, terá que romper a casca que impede a essência dessa virtude germinar. Será necessário virar as suas fantasias pelo avesso para encontrar o pedaço que nunca aceitou. Não há como ser inteiro enquanto faltar um único fragmento. Acredite, a parte que incomoda é justamente aquela que se tornará o seu novo centro de força. A ausência da parte enfraquece o todo. Logo, o equilíbrio que falta está na parte rejeitada. Logo, o equilíbrio que falta está na parte rejeitada. Não tenha vergonha de se olhar no espelho da simplicidade. Admita as mentiras para conquistar a verdade. Tenha compaixão pelos seus enganos. Você merece o seu perdão. Todos merecemos. Ninguém precisa de personagens. Sempre haverá beleza bastante em ser quem se é. Aceitar esta verdade permite a maior de todas as transformações.
Fiquei um tempo que não precisei sem dizer palavras. Canção Estrelada se levantou e disse que daria uma volta. Eu precisava de silêncio e quietude. Aos poucos as ideias encontravam um lugar para morar em mim. Era como se eu abrisse as gavetas da consciência para substituir as roupas que não mais queria usar por outras mais adequadas a um novo estilo de vida. A alma se veste com ideias e sentimentos. Se eu quisesse a força, o equilíbrio e a lucidez proporcionadas pela humildade, simplicidade e compaixão, não poderia mais me importar com o menosprezo com que muitas pessoas passariam a me olhar, com o desprezo por me considerarem fraco, perdido ou desequilibrado. Tampouco me deixar atingir com as reações adversas que, porventura ainda, que sem nenhuma intenção, o meu jeito de ser poderia lhes provocar. Eu sabia onde estava, aquilo que buscava e onde queria chegar. Eu sabia quem eu queria me tornar. Aceitar todas as consequências de uma escolha significa maturidade. Sem ela, todo caminho é incerto. A liberdade não se sustenta sem os pilares da própria verdade. Do contrário, mesmo que tenha algum brilho, jamais terei luz. Serei alguém, nunca eu mesma. Quando Canção Estrelada retornou, comentei sobre as minhas reflexões e resoluções. Foi preciso esmiuçar a fraqueza para encontrar o esconderijo da força, a fonte do genuíno equilíbrio. Ao contrário do que muitos acreditam, o verdadeiro poder é a extrema leveza. Aceitar isso era a dificuldade que me impedia de prosseguir. Ele arqueou os lábios em um leve sorriso, e retirou de dentro da bolsa de couro que usava a tiracolo uma pequena caixa. Era um presente. Havia um cachimbo com fornilho de pedra vermelha para mim. Perguntei a razão de, após tantos anos de amizade, somente então ele me presentear com aquele objeto ritualístico. O xamã explicou. De acordo com a tradição dos meus ancestrais, não se entrega um cachimbo sagrado ao homem errado. Questionei o que me tornava o homem certo. Ele finalizou a lição. Aquele que ainda não aceitou a suavidade da força, nada sabe sobre a luz. O poder não está na capacidade destruidora dos estilingues, mas na fantástica leveza das asas. Ioscás. Ave Maria, meu Pai do céu, vamos lá. Canção Estrelada. Meu Deus do céu. Vamos lá, enquanto eu vou lendo aqui, eu vou pontuando algumas coisas. Existem textos que se tornam até complicados de você falar alguma coisa, porque a leitura em si já é tão profunda, né? E mexe, tanto os textos do xamã sempre mexem muito comigo. E aqui ele traz uma reflexão e que acaba de alguma forma, quem ouviu o texto, o áudio do Vital do Espelho, né, do dia 1º de junho, é meio aqui que um complemento, né, ou dá perfeitamente para você agrupar, né, eles agregam muito ao outro, porque lá ele falava da questão do espelho, né, daquilo que a gente ainda precisa aprender, daquilo que a gente vê refletido no outro, e aqui ele traz essa leitura. Por que a gente ainda se contamina tanto, né, do outro? Veja que o rapaz, né, o Nuslo, gente, imagina, você tá lá esperando uma vaga, na hora que o cara sai que você vai encostar, entra outro na sua frente. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. O estresse que isso gera, se a gente se deixar contaminar, né? Dentro do lugar que eles estavam, né? Vem o garçom, serve, o mesmo folgado que roubou a vaga vai lá e pega a cerveja. E Nuslo lá, tranquilo. E a frase que ele falou aqui, eu deixei marcado, dos demônios, que ele venceu os demônios dele, né?
Não seria nem um pouco difícil, né? Quando o Yuskas comentou que o cara merecia uma surra. Não seria nem um pouco difícil, mas não seria eu o vencedor. Seriam os meus demônios. Hoje eu os derrotei. Quantas vezes a gente se deixa dominar pelos nossos demônios? Porque a gente quer estar certo. Quando a gente amadurece, ou quando a gente expande a nossa consciência, a gente percebe que o mais importante é estar em paz, não é estar certo. Para o motoqueiro, ele estava certo. Tem uma carta no oráculo do Gasparetto, deixa eu até já separar ele aqui, eu não vou tirar ao acaso, é porque essa carta condiz também com o momento, só um segundinho. Depois eu leio ela para vocês, porque essa carta, ela tem, quando eu realizo os meus trabalhos, e que eu faço uma leitura final de uma carta, ela é insistente em trazer o fechamento do trabalho. Eu falei, essa carta está tentando me dizer alguma coisa. Eu entendo que não é só para a pessoa, é para mim também. E essa semana caiu uma grande ficha, que depois eu compartilho aqui com vocês, faz relação com o tema. Quando a gente olha para as pessoas e entende que cada uma delas está no seu caminho, e a gente realmente baixa a bola, controla o ego de achar que todo mundo que está aí está para nos atingir, está para nos provocar, embora tenha gente que realmente está, mas ainda assim, ela vai me atingir se eu der a ela esta permissão. Enquanto eu agir pela vaidade, medindo forças, eu serei escrava dos meus demônios. A gente leva muito tempo para entender isso. Mas quando a gente realmente assimila, aliás, não é nem o assimilar, como disse bem aqui nosso querido Canção Estrelada, você entende, mas não aceita. Não basta entender, não basta compreender, é preciso aceitar. Será que não é isso que tantas vezes nos leva a momentos onde a gente, o famoso correndo atrás do rabo, né, do cachorro, a gente não sai do lugar, a gente estuda, a gente reflete, a gente, como se fala, até assimila, mas a gente não sai do lugar. Por quê? Porque a gente não aceita. E vem aí o famoso aceita que dói menos. E quando a gente aceita e começa a praticar, é que as coisas mudam. Quando ele falou, você tem medo daquilo que você pode se tornar, eu diria que 99% da humanidade. Por quê? Porque nós fomos condicionados a caber na caixinha do mundo, na Matrix. E se você não seguir um determinado padrão, você está fora do grupo. Quantas pessoas foram canceladas de famílias e redes sociais porque se posicionaram de forma contrária ao gado? Muitas. Centenas, milhares, talvez até milhões. E foram essas pessoas que tiveram as maiores oportunidades de se voltar para dentro de si e realmente reavaliar o que elas são, o que elas eram, o que elas gostariam de se tornar. Muitas conseguiram levar adiante e dia após dia consolidaram a sua verdade, vivendo a sua essência, libertando-se dos seus demônios. Pode ser que ainda tenha uns capetinhas aí que precisem ser olhados. Muitos acabaram não dando conta. Porque realmente ser quem você verdadeiramente é exige coragem. Existe força, exige força. E essa força reside justamente em você observar suas fraquezas. Sua fraqueza, a sua força reside na sua fraqueza. Parece tão
contraditório e é uma verdade tão simples. Outra coisa, quem disse que a nossa fraqueza de fato é a nossa fraqueza? Muitas vezes ela é um grande impulsionador para que a gente saia da zona de conforto. Não porque a gente tenha que provar nada para ninguém, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte. A sua missão é você. A sua missão é curar-se. E isso não depende dos outros, depende só de você. Enquanto a gente viver para justificar o que os outros pensam ou para fazer para os outros, para tornar a vida dos outros confortável, enquanto a nossa, né, se torna cada vez mais desconfortável, porque nós não assumimos o que somos, a coisa fica complicada. Aqueles que querem viver aguardando os holofotes, aplausos do mundo, mesmo que sejam falsos, é um escravo, não só de si, como dos outros. Quando a gente decide ser a gente mesmo, o risco de não receber aplausos é muito grande. Críticas, então, meu Deus do céu. Só que se você realmente entende e se aceita, não tem vaia, não tem falta de holofote que te faça falta, porque você é sua própria luz. Você acende a sua luz. E quem tem luz própria não depende de luz externa. E não está sequer incomodado com isso. Embora a gente seja bombardeado 24 horas por dia para valorizar aspectos externos, é interessante que quando você realmente faz esse movimento para dentro, você percebe que essas coisas que estão aí fora não fazem tanta diferença. Inclusive você para de ouvir o que está lá fora. E esse foi o meu maior ganho nos últimos tempos. Me isolar daquilo que está lá fora. Não que eu viva isolada num iglu ou numa caverna. Me isolar do lixo mental e emocional que é lançado sobre as pessoas. Porque qualquer coisa pode nos desviar. Distrações não faltam. Insistir no caminho para dentro de si requer foco. Muito foco. E isso não torna a vida um peso, não. Muito pelo contrário. É maravilhoso quando você consegue se olhar, se perceber, se descobrir, aceitar o que precisa ser aceitado, porque muitas vezes a gente reconhece certas questões que a gente precisa corrigir em nós, mas a gente não aceita, né, como ele disse. Realmente eu sou isso aqui, ó. Eu sou muito intransigente, eu preciso realmente desenvolver isso. Mas será que eu sou tão intransigente assim? E não tem nada demais em aceitar, gente. O caminho da cura começa com a aceitação. Vamos pegar aqui um exemplo. Um alcoólatra, ele jamais vai se tratar se ele não aceitar que ele é um alcoólatra. E assim outros vícios. Não, eu só bebo socialmente. Todos os dias bebo socialmente. Vejam como a aceitação, ela muda tudo na nossa vida. Tudo. Eu aceito essa limitação. Eu aceito essa questão. Eu aceito que eu preciso fazer algo. E eu faço. Eu aceito que eu preciso mudar. Aí eu mudo. Eu aceito que eu sou um ser humano em constante processo de construção. Quando uma casa está em construção, existe uma grande bagunça, existe uma grande sujeira, existem pontos a serem avaliados, medidos, inspecionados. Às vezes é preciso até refazer certas
certos detalhes, assim somos nós. E é preciso entender que às vezes a gente vai precisar parar, talvez até dar um passo para trás antes de continuar, para reavaliar se aquilo é o melhor para a gente. Espera aí, gente. E muitas vezes vale mais você dar essa parada, dar um passo para trás, esperar um tempinho antes de continuar, do que percorrer uma jornada onde você continua, mas continua no caminho errado. Aí você tem que, quando você percebe, você tem que parar, voltar para depois continuar. Nada se perde, na verdade, mas convenhamos que energia e tempo hoje são fundamentais. Eu acredito que aceitar-se como é talvez seja mais complexo do que a gente imagine, mas ao mesmo tempo é algo muito simples. Como se fala? Baixar as armas. Baixar as armas contra si mesmo, não é contra os outros ou contra o mundo. É aceitar o que se é. Sem essa autoaceitação, a gente não vai para lugar nenhum, gente. Falando ainda do Nuslo, né, dos demônios, que, né, hoje eu os derrotei, essa frase dele: se eu olhasse, né, para o rapaz, para o folgado, se eu olhasse como um adversário, seria tomado por ódio. Aprendi a aceitar essas pessoas como mestres involuntários. Embora não saibam, são. E eles são fundamentais para que eu me torne uma pessoa melhor. Ao instigarem as minhas sombras, surge a necessidade de iluminá-las para que não me dominem. Isso me leva a intensificar minha própria luz. Assim, a cada dificuldade oferecida, me torno mais forte e equilibrado. Então, os agradeço pela maravilhosa oportunidade de superação oferecida. Foi exatamente o que o Vital falou no texto dele, do espelho. Deixa eu aproveitar e entrar com essa carta, porque ela faz sentido aqui, ó. A carta da compaixão, tá? É o introspectus. Nessa carta, o seu eu superior quer que você aumente seu nível de compaixão, para que assim sua vida traia mais sucesso. Sucesso é sempre um bem em nossas vidas, e esse bem só ocorre quando criamos condições específicas para que ele ocorra. Compaixão é olhar com bons olhos, sabendo que todos nós agimos impulsionados pela força evolutiva interior, que sempre procura nos fazer levar adiante o que é considerado melhor pelo nosso relativo grau de inteligência. Todos nós fazemos o melhor que sabemos. Todos nós agimos com a ideia de que estamos fazendo o certo. Compaixão é olhar o mundo com inteligência apurada, sabendo que tudo é relativo. Só assim poderemos visualizar soluções de melhoria em todos os sentidos. Condenação paralisa nossos potenciais, dificulta a ação, cria sofrimento e inibe nosso progresso. Ela é o atestado da nossa mais solene burrice. Haja com força, firmeza e respeito. Esta carta lhe pede para rever com bons olhos os seus atos e o dos outros. O que essa carta finalmente, né? Qual foi o sentido dessa carta que me fez reavaliar muitas coisas? Todos nós fazemos o melhor que sabemos. Todos nós agimos com a ideia de que estamos fazendo certo. Todos nós. Mesmo que eu acredite que o amiguinho ali está fazendo errado, na ideia dele ele está fazendo certo. Compaixão é eu entender isso. É aceitar que cada um está no seu ponto do caminho. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu já percorri uma longa estrada. Tem gente que percorreu uma estrada menor do que a minha, mas tem gente que já percorreu uma estrada bem maior. E está tudo bem. Essas pessoas que vêm, tem uma frase do Krishnamurti, né? Eu acho que eu já li aqui para vocês, que ele fala exatamente isso dos professores, né? Deixa eu procurar. Eu já li em algum texto que, obviamente, eu não vou saber qual foi.
frases. Só um minutinho, tá, gente? É que aqui não tem muita frescura, vocês sabem disso. Então eu acabo lendo aqui, procurando na hora. Eu acho que eu vou ter que parar, só porque eu disse... Só um segundinho, por favor. Muito obrigada. Achei aqui, na verdade não é Krishnamurti, é Khalil Gibran. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Na fraqueza, descobrimos a nossa força. Tudo que vem para o nosso aprendizado. Se a gente realmente entender, compreender isso, aceitar esta verdade, tudo se torna mais fluido. E mesmo as intempéries, os contratempos, os obstáculos, passam a ter o tamanho que eles têm, a dimensão que eles têm, porque às vezes a gente supervaloriza muitas coisas. Não são os outros que estabelecem o meu padrão moral, tampouco as verdades que me orientam. Se deixar que façam isso, permito que definam quem sou. Não posso impedir que pensem ou falem o que quiserem, mas posso impedir que suas incompreensões e inadequações me dominem ou alcance. O que me torna livre não é a aprovação, a concessão ou a permissão de ninguém, mas a convicção e a coerência em me tornar quem quero ser. Asas emprestadas não servem para voar. E realmente quando a gente muda, as pessoas passam a nos olhar, né, de uma outra forma, e a gente que já era um pouco esquisito, né, passa a ser olhado ainda com mais esquisitice. E isso pode levar, como eu disse, a muitos julgamentos, mas a gente não deve se deixar levar por isso. Não importa, gente, o que pensam da gente é problema deles, não é nosso. O que importa é o que eu sou, em alinhamento com a minha essência, com a minha verdade. Resta saber se nós estamos dispostos, entre aspas, a pagar o preço de ser o que se é. Mas uma coisa eu digo para vocês, é muito mais caro, é muito mais oneroso você bancar ser algo que você nunca foi do que você viver a sua essência. E hoje pessoas que vivem o que elas são, sabem exatamente do que eu estou falando. E só para encerrar aqui, uma última frase que eu deixei marcada aqui, no final do texto é a seguinte: aquele que ainda, que foi a frase que o Canção Estrelada disse pro Ioskaz, né, por que o Ioskaz estava presenteando ele com o cachimbo, e ele respondeu, né, de acordo com a tradição dos meus ancestrais, não se entrega o cachimbo sagrado ao homem errado. Ioskaz questionou e ele disse: aquele que ainda não aceitou a suavidade da força não sabe nada sobre a luz. O poder não está na capacidade destruidora dos estilingues, mas na fantástica leveza das asas. O verdadeiro poder é de extrema leveza. Talvez nós ainda estejamos engatinhando para entender a profundidade do que isso quer dizer. Mas é uma grande verdade. Porque não é a força na questão, muitas vezes, demonstrada em agressividade, em comportamentos impulsivos, reativos, muitas vezes, que nos leva ao que nós queremos. É de fato a leveza, é o fluir. E por mais que essa seja uma lição ou um aprendizado desafiador, quando a gente alcança,
e entende o que é essa leveza, a gente sente um alívio tão grande e a gente vê uma transformação tão grande no nosso entorno. E na verdade não é o nosso entorno que está se transformando, é o nosso interno. E essa é a única transformação que nós podemos realizar, que cabe a nós de fato, que é nossa responsabilidade, eu diria até nossa obrigação, o nosso interno. Porque o que vier depois da nossa transformação é consequência. E é muito mais... É muito melhor viver uma vida onde você não se deixa contaminar e não se abate por qualquer coisa que chegue a você de ordem externa. Porque se fosse assim, a gente entraria em modo autodestruição muito rapidamente. Se nós não recebêssemos os aplausos, os elogios, as frases, os presentes, o reconhecimento que muitas vezes nós acreditamos que devemos receber, meu Deus do céu, talvez isso explique o fato de ter tanta gente com tantos problemas emocionais e entrando nesse modo de autodestruição, porque esperam demais do que está lá fora, quando na verdade todas as ferramentas estão dentro. Basta ser aquilo que você nasceu para ser. Mas a pergunta é, o que você nasceu para ser? Você já parou para avaliar, para refletir, para pensar nisso? Então é com essa reflexão que eu encerro esse texto do Ioscas, que estará disponível aqui no link. E mais uma vez, convido vocês a passear pelo site Instituto Ioscas e se abastecerem de mensagens fantásticas, né? Algumas delas eu já trouxe aqui, tem o canal do Ioscas também aqui no YouTube, eu deixo o link para vocês aqui na descrição, tá bom, minha gente? Gratidão pela companhia, crianças, fiquem com Deus, um grande beijo, a gente se vê num próximo conteúdo. Até lá!